Olá pessoal, aqui é o professor Luciano Mauro e essa é mais uma aula de modelagem de sistemas. E na aula de hoje a gente vai ver a propriedade de deslocamento na frequência da transformada de Laplace. Tá? Deslocamento na frequência. Tá? É uma das propriedades muito usadas da transformada de Laplace, principalmente para a gente trabalhar com modelos de sistemas dinâmicos, né? Modelos da função de transferência, por menos, né? Ou quando a gente quer encontrar a resposta temporal de um dado sistema, a gente costuma utilizar muito essa propriedade da transformada de Laplace. Tá? Bom, vamos lembrar. Então, a transformada de Laplace mapeia funções que estão no domínio do tempo para funções no domínio da frequência S. Tá? Então, aqui eu tenho uma pequena porção da tabela de Laplace para auxiliar a gente nessa aula, tá? Para a gente entender esse conceito. Vocês podem encontrar essa tabela de Laplace tranquilamente no qualquer buscador aí da internet, tá? Apenas digitando tabela de Laplace, vocês vão encontrar ela um pouco mais completa que essa, tá? Ok. Vamos colocar aqui alguns exemplos, então, da transformada de Laplace. Se a gente tem no domínio do tempo uma constante k, no domínio da frequência a gente vai ter k sobre s, que é a transformada de Laplace do k. Tá? Se no domínio do tempo a gente tem uma função, um f de t igual a t, tipo aquela função rampa, então no domínio da frequência a gente tem 1 sobre o s quadrado. Tá? Bom, então a transformada de Laplace sempre ela vai mapear uma função f de t numa f de s. Imagine então a transformada inversa, porque a transformada de Laplace vale daqui para cá, transformada, e também a gente tem a transformada inversa do domínio da frequência para o domínio do tempo, quando a gente quer antitransformar uma função no domínio da frequência para um domínio do tempo, né? Muito usado quando a gente quer encontrar a resposta temporal de algum sistema, tá? Bom, imagine que você tem uma f de s e ela se mapeia numa f de t. E você agora tem uma f de s menos a, ou seja, a variável s está deslocada numa constante a. Então, você vai fingir que você não tem deslocamento, vai olhar para o f de s, vai esquecer instantaneamente do a, e essa f de s se mapeia numa f de t. Tá? Agora você olha para o a, então você tem que multiplicar no domínio do tempo vezes o e na AT. E reparem a troca de sinal. Tá? Se é o menos aqui, então aqui é mais. Tá? E vice-versa. Se aqui você tem um deslocamento positivo, então aqui fica negativo no exponente no domínio do tempo. Ok. Vamos ver então alguns exemplos. Imagine que você tem uma função g de s igual a 2 sobre s. Bom, se a gente quer encontrar a antitransformada do g de s, fica tranquilo pensar que isso vai ser igual a antitransformada de 2 sobre s, e a transformada de 2 sobre s é uma constante dividido s, então no tempo a gente tem apenas a constante. Tá? Então isso no domínio do tempo é igual a 2. Tá? É tranquilo. Agora imagine que você tem uma outra função, a função q de s, dada por 2 sobre s menos 3. Bom, agora reparem que eu tenho a variável s deslocada. Tá? Então eu não tenho essa função na tabela. Tá? Mas eu tenho aqui algo que me indica como fazer isso. Ó, vamos pensar primeiro no f de s, uma função sem deslocar. Bom, o análogo dela sem deslocar é isso aqui, tá? Que a gente tinha antes, o 2 sobre o s. A gente esquece instantaneamente desse 3. Tá? Então a antitransformada de Laplace do q de s, em princípio, se a gente esquecer instantaneamente que a gente tem esse deslocamento 3, se olhar somente para 2 sobre s, a gente sabia que era 2. Tá? Ok. Porém, agora a gente tem que lembrar de novo que a gente tinha um deslocamento. Tá? Então a gente pensa no deslocamento multiplicando esse f de t vezes o e na AT. Tá? Então vai ser e, qual é o a? O a é 3. Então fica 3t. Ok? Bom, vamos ver mais alguns exemplos. Tá?
vamos supor agora que a gente tem uma função v de s que é igual a 2 sobre 4s mais 3. Ok. Bom, essa função v de s, repare que não é apenas um deslocamento que temos na variável s. A variável s se multiplica por 4 e isso está deslocado em 3. Então, em princípio, eu não posso aplicar diretamente essa propriedade. Eu tenho que trabalhar um pouco as expressões e a antitransformada de Laplace exige muito da gente abrir um pouco de habilidades matemáticas, tá? Nesse caso é tranquilo, uma habilidade bastante simples, mas algumas são um pouco mais trabalhosas, tá? Nesse caso, então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo isso aqui por 4, tá? Ok, então eu posso escrever que o meu v de s vai ser igual a 2, e eu coloco um 4 em evidência, multiplico e divido por 4 o denominador, tá? Vou multiplicar o denominador por 4 e dividir por 4. Então, vai ficar o s mais 3 dividido 4, tá? Então, ficou o 2 dividido, eu coloquei o 4 em evidência, s mais, e o 3 também eu dividi por 4, tá? Ok. Então, agora, veja bem, a minha variável s, ela está deslocada, tá? Então, eu vou pensar num f de s como sendo 2 quartos, que é 1 meio, né? 2 quartos igual a 1 meio. Isso eu vou pensar na f de s, tá? Se eu pensar isso aqui sendo o f de s, o f de t será a antitransformada de 1 meio, de uma constante. Então, é apenas a... Aliás, tenho que pensar no f de s não como 2 quartos, mas sim como 2 quartos de s, tá? Ou 1 meio de s, tá? 1 meio de s, tá? Aí eu penso nessa f de s, esquecendo apenas do deslocamento, tá? Mas lembrando também da variável s, tá? Apenas do deslocamento eu esqueço instantaneamente. Bom, então isso aqui o f de t é a antitransformada de uma constante dividido s, tá? A constante é 1 meio, então o f de t será 1 meio, tá? Ok. Agora, eu vou pensar que a minha função está deslocada em 3 quartos, tá? Então, eu vou pensar no v, já o v, que é tudo isso aqui, né? Não apenas essa parte, mas senão toda essa expressão. Então, eu vou pensar que o v no domínio do tempo, o v de t, vai ser igual a quê? A um f de t, 1 meio, vezes o e elevado no deslocamento. Mas vamos ter cuidado que o deslocamento aqui é positivo, tá? Se a gente tem menos a, é o e na at. Então, mas aqui a gente tem mais alguma coisa, então é menos 3 quartos de t. Ok? Bom, vamos ver mais um exemplo. Vamos supor agora uma função g de s dada por 1 sobre s mais 2, tudo elevado ao quadrado, tá? Ok, na tabela eu não sei qual é a antitransformada disso aqui, né? Se eu olhar para a tabela, não vou encontrar a antitransformada dessa expressão. Porém, eu tenho a antitransformada de 1 sobre o s ao quadrado, tá? Eu não tenho o s elevado ao quadrado, mas eu tenho o s deslocado em 2 elevado ao quadrado, tá? Então, o que eu vou pensar? A antitransformada do meu g de s vai ser o quê? Esqueça um pouquinho do deslocamento e pense se eu tivesse apenas 1 sobre o s elevado ao quadrado. Tá? Se eu tivesse só isso, eu teria t. Tá? T, ok. Agora, vou lembrar que eu tenho um deslocamento em 2, e esse deslocamento é positivo, então fica 2 elevado na e, na menos
2t, tá? Ok. Bom, espero que tenham entendido como a gente trata o deslocamento na frequência, tá? E na nossa próxima aula vamos abordar um exemplo um pouquinho mais complexo. Muito obrigado pela atenção.